mercado de metanol vem passando por uma série de transformações e, recentemente, uma nova vertente se abriu no mercado doméstico. O meu nome é Gabriele Moreira, eu sou editora do relatório Argos Brasil Combustíveis e no episódio especial de hoje eu trago o Fernando Ladeira, editor associado da publicação e responsável pela cobertura de metanol. Ladeira, conta pra gente o que você tem observado no mercado de metanol e como foi o início dessa cobertura aqui no Brasil. Oi, Gabi, obrigado pelo convite para participar aqui do programa. Bom, a cobertura do metanol no Brasil, ela expande uma cobertura que já é bastante consolidada no cenário internacional. A gente tem nossos indicadores de preço do Golfo Americano, que eles são referência do mercado, inclusive muitos participantes aqui no Brasil já usam esses indicadores como referência para seus contratos. Mas a gente notou, que havia um interesse muito grande, principalmente por parte da indústria do biodiesel, que representa cerca de 2/3 da demanda do metanol aqui no Brasil, por uma referência local que pudesse refletir um pouco melhor a dinâmica de preço no nosso cenário brasileiro. O outro 1/3 é destinado à indústria química, mas a gente acaba olhando muito mais para o biodiesel, que é realmente o grande player que puxa esse tipo de produto aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente não produz metanol, então 100% da nossa demanda é atendida via importação. E a gente notou, a partir do ano passado, quando a gente começou a acompanhar esse mercado, um movimento muito interessante, que foi a chegada de uma nova origem, que é a origem russa, com um player que estava entrando no mercado naquela época, e ele trouxe dois impactos principais para esse mercado. O primeiro foi que o produto russo ele tem um custo de produção mais baixo, então esse produto ele chegava com um custo muito abaixo do metanol que a gente já via sendo negociado aqui no Brasil. E o segundo impacto é que essa nova origem, quando ela chegou, ela entrou no mercado com um volume muito grande. Então isso gerou uma oferta ampla de produto que a gente viu principalmente ao longo de todo o segundo semestre do ano passado. E, Ladeira, a indústria de biodiesel é a grande consumidora de metanol. Como que funcionam as negociações desse produto no setor de biodiesel? Bom, Gabi, as negociações do metanol pro biodiesel, ela ocorre basicamente de dois modos aqui no Brasil, tanto via contratos quanto via aquisições à vista, no mercado spot. O contrato ele é predominante no mercado brasileiro, mas a gente vê o mercado à vista ganhando cada vez mais proeminência. O contrato ele normalmente é negociado de forma anual, mas a gente pode ver diferentes prazos sendo acordados entre usinas e vendedores. O contrato ele normalmente tem preços mais elevados do que o spot, embora essa relação ela possa se inverter em alguns momentos do mercado, como a gente viu no início desse ano. E é importante lembrar que a gente tem indicadores tanto para o contrato quanto para o mercado à vista, certo? Bom, Gabi, a gente tem dois indicadores aqui na Argos para acompanhar o mercado do metanol. O primeiro deles é o indicador CIF Brasil. Ele é o nosso indicador que acompanha o mercado de contratos. Ele foi lançado em 2014, então a gente tem uma série histórica bastante longa para ele. E ele é definido do seguinte modo: a gente aplica um desconto que hoje está na faixa ali de 50%, sobre o preço que as produtoras de metanol publicam todos os meses no Golfo Americano. Sobre esse preço, a gente ainda inclui o frete marítimo e os custos de armazenagem nos portos. E o indicador de mercado à vista? Bom, no mercado à vista, nós temos o indicador do metanol entrepostado em Paranaguá, que é o nosso indicador que lançamos no segundo semestre do ano passado. Ele foi lançado em outubro oficialmente no mercado, mas a gente já vem acompanhando esse mercado desde junho. Então a gente tem uma série histórica já de preços de quase um ano. E esse indicador a gente acompanha principalmente as negociações que são realizadas no posto de Paranaguá. São negócios feitos entrepostado, então é o produto que ainda não foi nacionalizado aqui no Brasil. Ele é um produto líquido de impostos e a gente usa como uma faixa de corte ali volumes acima de 200 toneladas negociadas no porto. Talvez seja importante a gente observar que toda vez que a Argos vai lançar um indicador, a gente faz um levantamento de dados para ter certeza de que esse indicador ele é consistente o suficiente para que depois esse preço esteja lançado. E foi exatamente isso que a gente fez no metanol, né, Ladeira? A gente fez essa avaliação de todos os dados, falamos com diversos players para estabelecer a metodologia mais próxima possível da realidade do mercado, para então fazer com que esse indicador rodasse. E aparentemente está sendo um sucesso, né? Mas, Ladeira, a gente viu uma série de mercados sendo afetados pela guerra no Oriente Médio e o metanol não fugiu disso. Conta pra gente como que você está vendo essa guerra afetando o mercado de metanol e os preços desse produto aqui. Bom, Gabi, a gente está vendo um impacto muito grande no mercado do metanol. Como eu havia comentado no início do programa, todo o nosso fornecimento de metanol ele é importado. Hoje nós importamos basicamente de 5 origens, que é Trindade e Tobago, Estados Unidos, Argentina, Venezuela e Chile. Nenhum deles sofre impacto direto da guerra,
mas os impactos indiretos são muitos. O Irã é um dos principais produtores de metanol do mundo. Ele consegue atender mais ou menos 10% de toda a demanda global de metanol por ano. E outros países que estão ao redor, ali no Oriente Médio, também são importantes produtores de metanol. Além disso, o fechamento do Estreito de Hormuz ele também limita a capacidade de circulação do metanol para abastecer principalmente a Ásia e a Europa. Então, esses são mercados muito grandes para o metanol ao redor do mundo, mas eles estão passando por um processo de desabastecimento de metanol nesse momento. O que significa que aquele excesso de oferta que a gente via, principalmente até o final do ano passado, ele passa a se transformar num mercado muito mais apertado. Isso a gente vê aqui no Brasil e vemos também em outras localidades ao redor do mundo. E qual que é o impacto que isso causa? Bom, aqui no Brasil a gente vê um impacto muito grande no fornecimento de metanol. Então, os produtores, eles normalmente negociam com as distribuidoras aqui no Brasil entregas via contrato e algumas vendas via spot. O que tem acontecido nos últimos meses é que os volumes via contrato eles continuam sendo atendidos, mas as entregas via spot foram limitadas. Então, agora eles passaram a disponibilizar esse volume adicional de metanol no cenário internacional. Ou seja, o produto que vinha para o Brasil passa a competir agora pelo interesse comprador da Ásia, da Europa e de outros mercados que no momento estão pagando mais do que o mercado brasileiro. Isso tem diminuído muito a chegada de produto aqui no Brasil, no momento em que o consumo ele também está um pouco mais alto. A gente já viu isso acontecendo, esse filme já passou por aqui antes, né, Ladeira? Eu sei que você conversa com muita gente no mercado de metanol, com compradores, com vendedores, com corretores, com todos os elos da cadeia. Nessas suas conversas, como que você sente que esses players estão lidando nesse ambiente de incertezas? Bom, no mercado à vista, a gente tem visto uma mudança bastante grande de comportamento. As negociações no mercado à vista, elas normalmente acontecem a cada 2 meses, por volta ali do dia 25, que é a data em que as usinas de biodiesel precisam comunicar à ANP as suas vendas de biodiesel para os próximos 2 meses. E nesse momento, normalmente as usinas elas costumam amarrar as vendas de metanol com as vendas de biodiesel. Então elas já sabem o quanto que elas vão precisar produzir, elas já compram a matéria-prima para isso. O que a gente tem visto agora com a guerra são usinas mudando um pouco a sua estratégia. Nós vimos algumas usinas que preferiram adotar uma estratégia de preço médio. Então, eles resolveram comprar pequenos volumes com uma frequência cada vez maior para suprir os volumes necessários para maio e para junho. E nós vimos também algumas usinas do biodiesel que normalmente compram no spot e que estavam previstas para ir para o mercado à vista para comprar volumes para maio e para junho, que mudaram essa estratégia e passaram a firmar contratos de 1 ano. E Ladeira, hoje no mercado de metanol, quais são os grandes temas que estão no radar dos players? Bom, o principal tema ele não podia deixar de ser outro, né? Ainda é sobre a guerra, né? Há muita dúvida em relação ao timing dos acontecimentos, né? Então, mesmo num cenário de fim de guerra, o mercado ainda fica muito receoso em quanto tempo a situação se normalizaria, porque os estoques precisam ser reconstruídos e essa reconstrução ela não é tão rápida, ela vai levar, segundo participantes do mercado, alguns meses, pelo menos, para os níveis de estoques voltarem ao nível de pré-guerra. Além disso, a gente também tem acompanhado com atenção os reajustes de preço das principais produtoras de metanol ao redor do mundo. A gente vê o preço de contratos subindo muito nos últimos meses e ainda há uma incerteza se esses preços vão continuar subindo para os próximos meses. Ladeira, e qual que é a sua dica para quem quiser saber mais sobre esse tema? Bom, Gabi, a gente tem 2 relatórios que a gente publica mais informações sobre o mercado de metanol. Temos o Argos do Brasil Combustíveis, que é o nosso relatório em português. Ele é divulgado todos os dias e às sextas-feiras a gente faz a atualização de mercado do metanol. Nós atualizamos os preços e também publicamos um comentário semanal com o que a gente tem escutado do mercado. A gente tem também o Argos Metanol, que é o nosso relatório em inglês. Ele também é publicado todos os dias. E às sextas-feiras nós também temos um comentário sobre o mercado de metanol aqui no Brasil. Esse relatório ele é global, então além do metanol no Brasil, é possível ver mais informações sobre o mercado nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, basicamente em todos os mercados. E além dos relatórios, o metanol será um dos temas abordados na nossa conferência de biocombustíveis que acontece entre 15 e 17 de junho aqui em São Paulo. Obrigada, Ladeira, e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima!